Tá muito infantil. Desliguei. Rose. Oi. Tá bom, meu batom. Deu direitinho? Tô vendo, Rô. Você já entrou. Esperando Edi. Milena! Como vai, amiga? Quanto tempo! Legal! Obrigada, Rô. Marineide é irmã de Edi. Boa noite. Vamos entrando. Oi, Pedro. Esperando por Edi entrar. Pra gente começar nossa conversa. Boa noite, Wilson, Milena, Luiz Matos, Mara. Boa noite, querida. Sleds. Tá por onde, Milena? Onde é que você anda? Cadê a professora Dinerã? Cadê a professora Dinerã? Daqui a pouco ela entra. A gente vai conversar aqui um pouco sobre arte. Olha ela aqui. Edi chegou. Lembrando, né, que hoje... Cadê, Edi? Foi aprovado, foi sancionada, né, Edineira? A lei... Tô procurando Edi, viu, gente? Foi sancionada hoje, né, pelo presidente da República, a lei de apoio. Oi, Edi. Oi, de Lei de novo. emergência cultural foi aprovada hoje. Uma grande conquista. Sai de novo, sai, vamos fazer como a gente fez outra vez. Sai, entra. Uma grande conquista para os artistas, né, e profissionais da área de arte. Mas a guerra ainda não está vencida. Ainda falta que esse repasse seja feito o mais rápido possível, né? Porque foram os primeiros que pararam nessa pandemia e são os últimos que estarão retornando. Então, muitos deles, muitos profissionais da área de arte e cultura estão realmente precisando. Eles não foram contemplados com os R$ 600 do governo, né? Ó, deixa eu ver agora aqui, fazer uma transmissão. Entendi. Então, a luta continua. Sim. Chegou! Boa noite, Edi. Como Olá. vai? Tudo bem, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus, tudo em paz. Como é que está a sua vida aí na clausura? Na clausura, no isolamento, né? Mas Trabalhando é o que a muito? gente tem que fazer, trabalhando muito, Aham. trabalho de casa, trabalho da universidade e vamos lá. Dobrou, né? Dobrou, Ainda dobrou. com certeza. Pois é, quem tem filho toma conta de filho, que os meninos estão fora da escola, todo mundo dentro de casa, né? Ainda Então, bem que gente, não temos filho. não é, Edi? Oh, meu Deus. Vamos conversar nossa conversa, nosso bate-papo. Vamos. A gente vai falar, convidei a professora Edineran para falar com a gente, conversar sobre arte, importância da arte na vida, na educação, né? Nesse período de pandemia, como a arte pode estar contribuindo, ajudando a gente a passar por esse contexto. Mas primeiro eu vou apresentar minha convidada, Edineran Marinho Maciel. Ela é licenciada em música, com mestrado e doutorado em educação e contemporaneidade
pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, é professora da UNEB, trabalhou nos cursos de pedagogia com as disciplinas de arte e educação, ludicidade e corporeidade e prática pesquisa pedagógica. Atualmente, Edneran coordena o curso de música na modalidade EAD, ensino à distância, e também desenvolve um projeto de extensão coral infantil e rege o coral Vozes, da UAT, Universidade Aberta à Terceira Idade. Daqui uns dias eu vou estar lá nesse coral da terceira idade. Senhora, vamos lá. Eu já 50, daqui a pouco eu estou na terceira idade. Com 60 já pode. Não é? Com 60 já pode aí, ó. Então daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos você vai. Eu queria contar para as pessoas como foi que eu conheci a professora Edneran primeiro, né? A professora Edneran foi minha professora no curso de pedagogia na UNEB em Irecê, o tempo que eu estive lá. E foi professora de arte e educação, né? E eu fui monitora de dois semestres na disciplina dela. E no coral no coral, né? Porque a gente criou um vínculo bem bacana, né? Porque eu entrei quando eu começaram as aulas do curso de pedagogia, eu vi lá um cartaz no mural, né? Inscrições abertas para o coral, que é o curso de extensão lá da UNEB de Irecê, o canto coral, o projeto do canto coral, musicalização através do canto coral. E imediatamente eu me inscrevi, porque eu gosto de música muito, e coral é uma das minhas paixões. E lá eu conheci Edi. Quando eu fui, primeiro dia de aula, a gente foi fazer o teste vocal de voz, né, para saber qual era a extensão. Aí quando eu comecei a falar, antes de cantar, ela já disse, já sei, contralto. E eu fiquei assim, né, gente, como é que sabe, assim, eu nem falei nada, só de falar. Mas assim, hoje eu entendo, né, que é a questão do ouvir, do ouvir. Ela, como professora de música, já conhece, já sabe, né, pelo tom de voz, qual é a sua extensão vocal. E no coral eu aprendi a ouvir, né? É uma coisa importante que a arte traz pra gente, no caso da música. O ouvir, a concentração, aprender a trabalhar com a voz. E isso a gente leva pra vida. Falar baixo, ouvir os volumes aqui, televisão baixa, tudo isso, toda essa prática veio do coral com Edi. Beber água sempre natural, eu não bebo água gelada. Então, são práticas que a gente traz para a vida, que a gente vê, né, que a arte realmente contribui. E aí, pegando esse gancho, eu quero que a Edi comece a falar da arte, né, dessa arte que a gente traz para a nossa vida. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com o Cris, e com tanta gente que eu estou vendo que está chegando aí, um monte de gente, amigos meus, amigos de amigos nossos. Então, eu fico muito feliz que nós estejamos atingindo assim, um número grande de pessoas. Quero dar boas-vindas a vocês. E vamos conversar um pouco sobre essa função da arte, né? Cris tinha me perguntado como é que a arte entrou na minha vida. A arte entrou na minha vida através da música, né? Os meus pais, eu acho que desde o ventre eu já ouvia música, porque meus pais sempre cantaram muito. Meu pai era exímio cantor de banheiro. Olha! E minha mãe cantava muito conosco e para nós. Então, música lá em casa era o dia todo. Acordava, o rádio estava ligado, ia dormir, desligava o rádio na hora de dormir. Então, na época do rádio, né? Hoje é televisão. Então, a gente ouvia música o dia inteiro. Como somos da igreja presbiteriana, então as igrejas protestantes também fazem muita música, investem muito na questão musical. Então, também a música dentro do ambiente da igreja. Aos 4 anos, eu fui para o Jardim da Infância e para a Hora da Criança. E a Hora da Criança foi minha grande escola, né? A Hora da Criança foi minha universidade, a Hora da Criança foi meu ambiente de conhecer o mundo, de conhecer a arte, de conhecer as pessoas, entender as diferenças. Então, foi ali que eu cresci, foi ali que eu abri a minha vida para entender a arte. Que a arte nunca foi separada da vida, né? A arte faz parte da vida, e o nosso mundo ocidental, que divide tudo em bloquinhos separados, separou essa ideia, né, de que a arte é uma coisa e de que a vida está fora disso.
que arte é um momento do lazer, que não tem muita importância, que a arte só vem se você tiver tempo, se você tiver dinheiro, se você puder. Então, essa exclusão, né, social e essa exclusão econômica e essa exclusão de diferentes formas, ela aparece no próprio fazer artístico das pessoas. Mas a gente não pode pensar que um mundo sem arte, né? Então, a gente vê que a primeira manifestação humana foi através da arte. O que é que nós encontramos através da história, na antiguidade, na pré-história? Nós encontramos arte, né? A arte rupestre, os objetos de arte. Então, a primeira manifestação do homem foi a arte. O primeiro sentido que um ser humano desenvolve é o ouvido ainda no útero. E o último sentido que ele perde antes de morrer é o ouvido. Então, a gente não pode viver sem arte, né? Os nossos sentidos são necessários para que nós possamos ter vida plena, vida inteira. Bacana, bacana mesmo. E assim, e trazendo para o contexto da escola, né? Nos currículos, você falou que às vezes assim, as pessoas não dão importância, como se a arte fosse dissociada, né? Deixa para lá, tem outras coisas mais importantes, mas a gente já viu, né, que a arte está presente na nossa vida. E dentro do currículo, na escola, como é que a gente trabalha isso? Olha, a arte na escola, ela vem desde a antiguidade grega, a gente tem diferentes situações, diferentes posicionamentos a respeito da função da arte na escola, né? A gente já tinha lá na antiguidade grega a arte fazendo parte do quadrivium, junto com a matemática, e a importância da arte, da poesia, da música, da literatura na formação dos jovens gregos. E, através da história, a gente vem percebendo que a arte ocupa, em determinadas situações, uma posição de alguma coisa muito importante, depois, em outros momentos, ela perde a sua importância. A gente não pode esquecer que a escola é o retrato da sociedade. Então, quando a sociedade valoriza a arte, quando a sociedade valoriza o conhecimento da subjetividade, quando a sociedade valoriza os sentidos, então a arte está na escola de nenhum posicionamento. Quando a sociedade não dá esse valor devido, quando os valores que nós estamos vivendo agora são os valores do capital, do ter e do ter e do ter, então a arte não tem nenhuma importância. Então, nós vimos que as discussões no nosso país, que vem, né, quem é mais velho como eu, que vem acompanhando desde da primeira LDB de 64, de 54, dos anos 50, e depois essas renovações dos anos 70, da época da ditadura, e depois da LDB de 96, e agora, ultimamente, com as bases nacionais curriculares comuns curriculares. Então, como é que a arte vem sendo utilizada nesse país, nesse nosso país, nesse final do século XX, nesse começo do século XXI? Então, ela já teve várias funções dentro da escola, né? Tanto como uma forma de você aprender outros conteúdos e não necessariamente você conhecer arte como uma área de conhecimento, mas que a arte lhe ajude a conhecer outros conteúdos. Então, a arte apenas como técnica, que é o que a gente viu na Lei 5692, né, dos anos da ditadura militar. Então, nesse período, a arte era apenas a arte técnica, né? E depois nós tivemos, com a LDB de 96, a gente tem a arte como área de conhecimento, né? E essa área de conhecimento incomodou tanto que começam a querer mexer, né? E a BNCC mexeu, tirou daqui, tirou dali, modifica o artigo da LDB e coloca a arte como uma parte da grande área de letras e linguagens, e dentro dessa imensa área, a arte está lá perdidinha,
né, num tempinho que sobrar na escola. Sim. Então, tem sido uma luta dos professores de arte para que se perceba a arte como área de conhecimento, né? É uma área de conhecimento, a arte tem o campo de estudos, né? Os diversos campos artísticos, as artes visuais, as artes cinéticas, a música, a dança, o teatro, são campos de estudo com estudos desenvolvidos. Se você entrar no CNPq, você vai ver quantas teses e dissertações tem de pesquisas em arte. Então, é um campo de estudo, é um campo de atuação, e esse campo precisa estar na escola, como as outras áreas estão. Então, tivemos aqui na Bahia, nós tivemos uma luta muito grande para que nós conseguíssemos 2 horas de aula de arte por semana no currículo da escola básica, né? Fomos ao Conselho Estadual de Educação, tivemos muitas brigas por lá, mas conseguimos pelo menos 2 horas de aula por semana. 2 horas. 2 horas de aula por semana obrigatória, né? E agora, aí o que acontece? Nós temos várias linguagens. E a maioria dos professores de arte, quando você faz um concurso, os conteúdos são geralmente de artes visuais. Desenho, artes plásticas, pintura, história da arte, das artes plásticas. E aí, quem passa são os professores dessa área. Os professores de dança, teatro e música vão ficando para trás. Então, em todas as redes de ensino, tanto privadas quanto públicas, você tem mais professores de artes visuais do que professores dos outros campos. Das linguagens. Dos outros campos. Então, a gente tem esse trabalho na escola, e os próprios livros didáticos vêm muito mais com conteúdos de artes visuais do que das outras áreas. Então, são coisas que a gente ainda está lutando, que a gente ainda está brigando e discutindo para que todas as áreas tenham o mesmo espaço dentro da escola. Sim, com certeza. E essas linguagens, né? Como é que você definiria assim a importância delas para o desenvolvimento do aluno, né? Dança, música, junto com a arte, com o audiovisual, com as artes plásticas, né? Visuais também, que é o que mais tem. Eu vejo por aqui, por Pedro, né? As aulas como é que são. Mas assim, no desenvolvimento do indivíduo, do ser, se fosse completo dessa forma, como é que você... O que é que você como da área, defende que sim, tem que ter mesmo, ou estão contemplados com essas 2 horas de aula de arte semanal? Tinha que ter mais? Não tem que ter, não. Não tem que ter, não, Cris. Precisa. Sim. É necessário, certo? É importante porque quando você forma uma pessoa, a gente não forma ninguém, né? Mas quando a pessoa se forma, quando a pessoa começa a ocupar o seu espaço no mundo, e ele tem essa capacidade de uma visão total do universo, e isso aí ele só vai conseguir se ele for trabalhado também no campo das artes, né? A neurociência já identificou que nós temos os 2 lados do cérebro que trabalham, que têm funções diferentes, né? Então, o lado esquerdo do cérebro é o lado que trabalha mais com a lógica, com a razão, e o lado direito do cérebro é o lado que trabalha mais com a emoção, com as sensações, né? Então, se uma pessoa está se formando e não tem acesso ao desenvolvimento dos 2 lados do cérebro, ela vai se formar aleijada. Capenga. Porque só um lado vai desenvolver. Vai desenvolver, né? Então, ela vai ter, por exemplo, um raciocínio lógico. Ele tem um pensamento linear, quer dizer, o pensamento dele vai naquela linhazinha certinha, né? Avalia cada pedacinho, que é o bem da nossa cultura ocidental, cada pedacinho, e depois ele junta esses pedacinhos para formar um todo. Quando ele trabalha com o lado da criatividade, que é o lado direito do cérebro, ele analisa o todo, certo? E desse todo, ele começa a entender as partes. Então, se você não proporciona que um ser em desenvolvimento tenha acesso a esses 2 campos de atuação do seu cérebro, você está reduzindo
a capacidade de trabalho da metade do cérebro e estimulando demais o outro lado do cérebro. Então, não é importante ter música, é necessário, É necessário. ter arte, ter pintura, ter desenho, ter teatro, ter dança, ter cinema, é fundamental para a formação integral do indivíduo. Do indivíduo, né? Para que eles desenvolvam Ter todos o equilíbrio, né? os aspectos, né, do corpo, motor, cognitivo, pensamento, raciocínio, Exatamente. visão, né, audição, tudo. Concordo plenamente. Tem um comentário aqui de Juliana Calisto, psicóloga. Verdade, ela está dizendo aqui, ó, verdade, nesse contexto tão complexo, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Uma citação de Nietzsche, que ela colocou aqui. A arte existe para que a realidade não nos destrua. É uma forma de você lidar, né, com a realidade de forma leve, vamos dizer assim, né, desenvolver nossa sensibilidade. Tem uma perguntinha aqui de Deise Lago. Eu nem vi ela entrar. Também não. Construímos o gosto e olhar para a arte? Como? Desculpe. Ela está perguntando se nós construímos o gosto e olhar para a arte. Se o gosto e olhar para a arte são construídos. São, porque todo o conhecimento estético e toda apreciação estética é cultural. Né? Então, se é cultural, é aprendido dentro daquele ambiente que você vive. Então, o que é que nós achamos bonito, o que é que nós achamos feio, vai depender do que o nosso grupo acha bonito e do nosso grupo acha feio. Então, essa construção cultural é que, dentro da formação em arte, a pessoa vai começar a entender, né, por que aquilo ali é considerado bonito, por que aquilo é considerado feio, e respeitando os valores culturais. Porque o que aqui em Salvador a gente pode achar bonito, no Rio Grande do Sul pode ser feio. Sim. Então, a gente pode começar a perceber que esses valores estão culturalmente. Como falou da comida, o que é que a gente gosta de comer, né? Por que a gente se espanta tanto com a comida asiática, que eles comem insetos, etc. Porque não é cultural para nós, né? Então, a cor que a gente veste, o que significado das cores, o que é que o preto significa para nós, o que é que o preto significa para outras culturas. Então, todas essas simbologias dos objetos da arte, elas são culturais. Então, se desenvolve, sim, um gosto pela arte. Certo. Milena está fazendo também um comentário aqui. Milena Virecer. A carga horária mínima destinada, está comentando, né? A carga horária mínima destinada à arte é um dos entraves, né? Como a gente falou aqui, da necessidade. E nem toda escola cumpre, quer dizer, já é pouco, e nem toda escola cumpre essa carga horária obrigatória, nem toda escola cumpre, né? Ainda tem essa dificuldade, né? Assim, das escolas em cumprirem com a carga horária mínima. Porque assim, tudo é, como você falou no início, né? Tudo é importante. Tudo é mais importante. Menos a arte. Mas também pode ser trabalhado de forma conjunta, né? Com as outras áreas do conhecimento. Pode. Eu acho que o futuro da nossa educação é a transdisciplinaridade. Não é nem a interdisciplinaridade. Sim. É a transdisciplinaridade. Se você pensa no conhecimento integral, holístico, você não pode pensar em conhecimentos separados, né? Então, você não pensa o conhecimento da arte separado do conhecimento da língua, do conhecimento da história, do conhecimento da geografia, do conhecimento da matemática. Então, se você consegue transdisciplinar o conhecimento, você consegue botar a arte em todos os campos de estudo, né? Claro. Então, isso é uma coisa que os pedagogos, a pedagogia, os estudiosos da educação formal, precisam pensar, né? Que o futuro da nossa educação não é mais a multidisciplinaridade, nem interdisciplinaridade, é a transdisciplinaridade. Né? As coisas se transversalizam
e elas se encontram e se constroem nessa transversalidade. Tem uma pergunta aqui de Luiz Matos. O afastamento social é anterior à pandemia. As pessoas constroem seus mundos em espaços virtuais. Como a arte pode mudar essa realidade? Como utilizar essa ferramenta no pós-pandemia? E eu até digo, assim, como pode ser utilizada agora, nesse contexto que a gente está, e pós-pandemia, né? Se a gente pensar na pandemia, aí eu vou trazer o que você abriu a conversa falando da Lei Aldir Blanc, né, da Lei de apoio aos artistas, que é uma lei apresentada por Benedita da Silva, né? A nossa deputada Benedita da Silva, e que o presidente vetou a liberação em 15 dias. Então, se a gente pensar a pandemia sem a arte, né? Vamos pensar esse isolamento social sem a arte. O cinema que está todo mundo assistindo, os filmes que estão assistindo, né? O que está podendo ver em casa, que é produto do artista. Exatamente. Como é que nós viveríamos esse momento de isolamento sem a arte? Então, é uma necessidade gritante que a arte esteja presente na nossa vida. E a gente pode ver que, durante todo o período da pandemia, em todos os lugares do mundo, a arte foi um refúgio para as pessoas aguentarem o isolamento, né? Iniciou com as músicas nas varandas, depois o cinema nos paredões, né? Depois gente na rua vinha e cantava nas ruas para as pessoas chegavam nas janelas e nas varandas e ouviam cantando. Teve na Itália, uma coisa linda, de um pianista que botou um piano de cauda numa carroceria de um caminhão e saiu desfilando pelas ruas da cidade, tocando um músico brasileiro, Ernesto Nazaré. Né? Então, a gente começa a perceber a força que a arte tem nesse momento que o homem está vivendo, que o ser humano está vivendo uma situação angustiante. Agora mesmo, Edith, antes da gente, só me interrompendo, agora mesmo, só para citar como exemplo, antes da gente começar, alguém está tocando saxofone aqui em alguma varanda aqui, em alguma janela. E aí, cada parada que ele dá, as pessoas estão aplaudindo enlouquecidamente. Agora, tá tocando sax aqui. Daqui a gente tá ouvindo aqui da varanda. Então, aqui no Imbuí, no Imbuí fazendo arte. Então, a gente vê, né? Ele tá tocando e as pessoas estão curtindo. Não é só ele tocando, como as pessoas estão interagindo, né? Interagem. E a arte chama. Quando você faz um produto artístico, quando você mostra um produto artístico, você tem sempre quem se aproxime para ver. Né? Então, é impossível. Às vezes você vê na rua, você passa na rua, tem um músico tocando e vai juntando, e vai juntando, e vai juntando, né? E daqui a pouco está aquela roda grande e todo mundo participando. Né? Então, a arte é um meio de entrosamento social. A arte é um meio de vivência. Né? Mesmo as artes visuais, que são muito individualizadas, que você trabalha lá no seu ateliê, né? Ou quem toca um instrumento que passa 8 horas por dia sentado, tocando seu instrumento, seu violão, seu piano, seu saxo, mas quando ele mostra essa arte, quando ele publica isso aí é uma forma de encontro, é uma forma de socialização. Então, a gente não pode pensar na arte como alguma coisa muito isolada, né? Mesmo nessa nossa sociedade que foi desenvolvido tem tanto reforço para a individualidade, né? Tanto reforço para você ser sozinho, para você se construir, para você derrubar quem está impedindo que você suba, para ninguém subir com você. Quando você traz a arte para o centro da vida dessa pessoa, então você perde esse sentimento de isolamento, perde esse sentimento de individualidade e começa a perceber que tem um outro do seu lado, tem um outro do lado de cá, né? Isso na música e na dança e no teatro é muito bom, porque você não canta sem ouvir o outro do lado, né? Mesmo que você seja um solista, você tem que ouvir a banda que está lhe acompanhando. Então, você tem que tocando, eu sei que vou chamar. Como? O saxofonista tá tocando agora, eu sei que vou te amar. Lindo demais. Sim, muito romântico.
Oh, Então, a vá. gente não pode dispensar a presença do outro nessa publicização do objeto artístico, né, da obra de arte. Então, essa coisa faz com que a gente comece a perceber que o outro está aqui comigo e que eu dependo dele e ele depende de mim, e nós juntos construímos. Com Então, certeza. é um caminho também para se perder a individualidade. E até como terapia, né? A arte, Também. principalmente a música, como terapia funciona, né? E pós-pandemia, né? Também, como a Voltando, gente voltando um pouquinho só para a voltando. terapia, né? Porque Ah, a gente tem linhas de terapia que são artes terapêuticas, né? Não só na música, mas nas artes visuais, no teatro. Então, você tem, né, a dança. Então, você tem todos os campos da arte usados terapeuticamente, né? Então, são pessoas que são curadas ou pessoas que têm seu sofrimento amenizado através da linguagem artística com a qual ela tenha mais aproximação. uhum, Sim, você perguntou pós-pandemia, né? Pós-pandemia está tudo no escuro, né? A gente não sabe o que vem por aí. Nós né? estamos assim aguardando uma vacina, aguardando uma mudança no mundo, aguardando o que vai acontecer. Cada dia a gente acorda e procura saber o que é que aconteceu, né? Então, a gente tem expectativas, né? A gente tem expectativas e a gente começa a pensar o que é que... Tem muita gente que diz que o mundo mudou, que o mundo vai mudar depois da pandemia, que as coisas não vão ser como antes. Não, não sei. Eu sou meio incrédula nesse campo, porque nós já vivemos outras pandemias. A gripe espanhola a gente não viveu, não foi da nossa geração, na primeira metade do século XX. E as pessoas não mudaram, né? É. Depois da gripe espanhola, foi a guerra, a Segunda Guerra. Então, não houve mudança no comportamento, nem na percepção das pessoas de mundo. Mas eu acho que muita coisa nessa pandemia nos mostrou caminhos, né? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora, né? Essa conversa à distância. Isso não poderia ter acontecido há 10 anos atrás, né? Então, o desenvolvimento tecnológico nos trouxe outras oportunidades e outras experiências que nós estamos vivenciando ainda, tateando, né? Então, a gente está vendo as crianças sofrendo muito porque estão tendo o ensino remoto, né? Os Uhum. professores sofrendo porque têm que dar aula remotamente, né? E eles nunca estudaram o que é aula remota, muito menos o que é educação à distância, que não é aula remota. O que esses professores estão fazendo Sim. não é educação à distância. Os professores estão Uhum. dando aulas remotas, os alunos estão aprendendo remotamente. Então, se a gente pensar, essa é uma nova forma de ver como as coisas podem acontecer. E a gente já vê muitas escolas, muitas universidades, principalmente as privadas, né, e algumas públicas, infelizmente, achando que esse é o caminho, né? Então, esse é uma forma de trabalhar, uma forma de ensino-aprendizagem, uma forma de construção do conhecimento. Mas essa não pode ser a única forma. Então, eu acho que pós-pandemia a gente vai ter outras possibilidades, inclusive do conhecimento, de como você construir o conhecimento, né? Então, tem tido assim, muitas experiências de professores de arte que estão fazendo experiências diferentes. Eu procurei saber de algumas Sim. crianças e adolescentes conhecidos, né, como é que estava sendo, e aí alguns, não, está continuando o módulo, fazendo os exercícios do módulo. Não, o professor é muito engraçado, então ele fica a gente fazendo mímicas e o outro tentando adivinhar quem é. Então, aquela brincadeira online, como a gente está fazendo aqui, eles fazem online também na plataforma que a escola está usando, né? E aí eu queria falar de Milena, essa Milena que teve aí há pouco, que se colocou há pouco. Milena foi também sua colega, nossa aluna lá no Foi. IRC, e Milena também foi minha monitora, depois de você foi ela,
Então, Milena também se especializou em arte. Então, ela fez uma pós-graduação em arte e educação, fez uma licenciatura em arte, fez uma pós-graduação em arte e educação, e ensina hoje em duas grandes escolas de Irecê, graças a Deus. Né? Ela é uma excelente professora de arte dessas duas escolas. E agora, nesse período de isolamento, ela desenvolveu projetos lindos, que são diferentes dela ficar na frente de um computador ou na frente de uma tela, dando aula remota, mas provocando os alunos a fazerem, inclusive, uma exposição. Ela fez uma exposição com os alunos dela, né? Ela fez uma criação de arte postal com os alunos dela. Então, são formas que a gente tem de desenvolver isso. A gente tem também muitos grupos corais que estão ensaiando à distância. O Neogibá, aqui, o núcleo de orquestra de Vanil, está ensaiando à distância. Eles não pararam, fizeram concertos, têm feito concertos à distância. Né? Então, essa outra forma de você também fazer arte, que é à distância e que não é nessa repetição do que você faz presencial. E isso é importante que a gente perceba. Né? Que o ensino remoto não resolve. O ensino à distância não é igual ao ensino presencial. Então, você tem que ter a criatividade de ter outras formas de aprender e não obrigue a criança a ficar sentada à frente do computador a manhã inteira assistindo as 5 aulas que ela tem no horário dela. Porque isso é cansativo. Com certeza. Isso é cansativo. E é isso que está acontecendo. Eu vejo, né, assim, por exemplo, aqui em casa, pelo menos, é a repetição do que está na escola. E, de repente, como você bem citou, a oportunidade do professor até se reinventar, né? Existem outras possibilidades. Um dia desse mesmo, ele estava aqui e o professor tinha pedido um trabalho de pintura usando cores, né? Cores frias, cores quentes. Aí, dizendo assim, vocês dando as orientações de como é que eles iam fazer. E eu só ouvi ela dizer assim, eu quero que vocês façam e depois eu vou cobrar. Eu não sei ainda como é que eu vou cobrar, se a gente ainda estiver na aula remota, né? Mas eu vou ver uma forma de cobrar de vocês, como é que a gente vai fazer, vocês vão mostrar para mim, que ela vai querer a apresentação do trabalho, vamos dizer assim. Mas naquele momento ela ainda não sabia como é que ela ia cobrar aquilo, tudo bem, mas desde que, né, se faça algo, né, diferente. Eu acho que vai ter que se reinventar. Né? Vai ter que se reinventar. Tem que se reinventar porque o mundo é outro hoje. Né? Eu acho que essa pandemia veio nos dar uma sacudida para dizer, olha, as coisas estão diferentes no mundo. E a escola continua no século XVII ou XVIII. Né? Então, o mundo é outro. A criança não tem que ficar sentada 4 horas numa sala de aula, um professor entra, outro sai, um entra, outro sai, um entra, outro sai. Quando a criança pode muito bem descobrir muita coisa, o mundo está aí, ele abre a internet, todas as informações estão ali. Né? Então, por que eu preciso de um módulo que organize assim, o meu conhecimento tão linear, tão só posso aprender isso depois que eu aprender aquilo ali, só vou adiante depois que eu passar por isso. E a criança é curiosa, o jovem é curioso. Então, o que a gente pode fazer para despertar? Por isso que a escola é chata. Por isso que a escola é chata. Porque a escola é linear, a escola é sem graça. A escola você tem que obedecer aquela coisa toda certinha, naquela linha reta, e se sair do trilho, né, você tem que ficar, mesmo que o trem lhe pegue, você tem que ficar no trilho. Então, a escola é chata por isso. Só que a gente está vivendo o século XXI. E o século XXI, esses meninos têm acesso a muitas coisas. Esses meninos têm acesso, botam um celular na mão desses meninos, eles botam qualquer um de nós no bolso. Exatamente. Né? Então, o que é que a gente pode fazer com essas crianças, com esses jovens, dentro desse mundo de hoje? Eu acho que a pandemia veio dar esse freio de arrumação para a gente começar a pensar, peraí, são novas formas de ver. Exatamente. São novas formas de viver, são novas formas de aprender, são novas formas de ensinar. Né? Então, a gente começa a pensar o que é que a gente vai construir a partir disso aí.
E eu espero que nisso aí a gente tenha uma mudança de comportamento. Ah, tem que ter, até porque, como você bem disse, tudo se torna mais interessante do que a escola nesse formato que está, linear. Porque tem celular, tem tecnologia, tem tablet, tem. Até a própria TV já evoluiu tanto, né? Com tantas opções de programas, enfim. Até a TV, a nossa simples TV convencional hoje, já modificou tanto. Já E a tem, escola, e a já modificou escola bastante. continua no mesmo formato. Então, Continua no realmente, mesmo acho que formato. essa pandemia veio também, né? Para a A dar essa gente dar uma sacudida, né, nas escolas também, porque assim, já é tão difícil a gente inserir arte, né, com toda essa, no início, como você falou, né, dessa briga para inserir no currículo, para garantir as 2 horas, que já é pouco, e se ainda você tornar esse ensino linear e exaustivo e maçante, né, não vai desenvolver de jeito porque nenhum a capacidade de compreensão estética. exatamente. Hoje a gente vê as crianças, adolescentes, já falam aula de arte, aula de, quer dizer, prefere tudo, a matemática, o português, né? Mas não enxerga a importância da arte, porque falta essa inserção, falta essa transdisciplinaridade, né? Esse envolvimento, essa interdisciplinaridade no currículo, porque é tudo solto, as disciplinas são todas soltas, né? E podia, né? A arte podia estar, ó, passeando por tudo isso aí de uma forma tão, né, Edi, como a gente vê. A arte ser o sustento da educação, da escola. Né? Uma escola com arte é uma escola que os alunos vão fazer o que querem. Então, eles vão estudar tudo a partir da capacidade que eles têm de criar, de inventar, de descobrir, de ir atrás. Né? Então, a arte ser esse solo sobre o qual a construção do conhecimento está se apoiando. Você se lembra do meu projeto de estágio, né? Que foi mais para o lado da arte que eu fiz. Assim, basicamente, o que era? Eu era uma contadora de histórias, escolhi diversos livros de literatura infantil, né? Porque era estágio na educação infantil. E a partir daquela história, eu abordava todos os assuntos, todas as disciplinas. Na segunda-feira, eu contava a história na segunda-feira. O primeiro momento era a contação de história. Eu discutia a história, falava da história, tudo que podia explorar da história. E assim, eu trabalhava a semana inteira, todas as outras disciplinas, a partir da história. A partir disso. Então, assim, eu levava... eu tinha aquela cesta, né, que eu chamava a cesta de Anansi, que era a aranha, aquela aranha africana, a aranha que era a contadora de histórias, né, a Nancy que era a contadora de histórias, e de cada história que a Nancy contava, eu trabalhava os assuntos do currículo, né, corpo humano, assuntos de geografia, né, tudo eu trabalhava. Então, assim, é possível, sim, a gente trabalhar, né, as disciplinas de forma conjunta, né? E assim, no meu caso, e no caso assim dos professores de arte, a partir, né, dos conteúdos, a partir da arte, se for professor de música, com a música, se for pintura, teatro, que seja com teatro. Então a gente vê que é possível e é uma delícia. E é uma delícia, o aprendizado fica muito mais interessante, né? Muito mais gostoso, muito mais significativo, né? A palavra é essa, muito mais significativo. Eles se envolvem, né? Eles se envolvem porque eles são ativos no processo. Eles não são passivos. A gente ainda tem uma escola muito passiva, que o aluno ainda é muito passivo. Ele recebe, só recebe. E depois vai dizer de que se alimentou, aí o professor cobra na prova, na avaliação. Então, ainda é muito passivo. Mesmo que muita coisa já tenha mudado, a gente ainda tem muita passividade do estudante. Então, a gente precisa estimular mais essa atividade. Tem um outro exemplo aqui, ó, de Gislaine, UNEB Campus 10. Existe um projeto de extensão chamado Cine Conversê. E agora, em tempo de pandemia, ele segue online. É escolhido um filme, divulgado o link do filme, e eles marcam dia e hora,
onde ocorre o debate online sobre o filme. Então, olha, é uma outra possibilidade, né? De aprendizado. Tem mais, Luiz? Gisilene é coordenadora do curso de música lá em Teixeira de Freitas. Ei, o outro tá aqui derrubando tudo, bicho. Meu Deus. Coordenadora do curso de música lá em Teixeira. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. E me diga, Edi, assim, você que coordena o curso de... Como é que está funcionando, como é que está sendo o curso de música EAD? Como é que ele é? Qual é o formato do curso EAD antes da pandemia? E agora na pandemia, como é que tá funcionando? Olha, quando começou o período de isolamento, quando a pandemia chegou ao Brasil, foi exatamente quando a UNEB estava encerrando o semestre 2019.2, né? Porque por causa da greve a gente estava com o semestre todo fora de calendário, né? Então, nosso calendário estava fechando exatamente em março. Então, começou o isolamento. Então, a UNEB está se reestruturando. Acho que Deise pode dizer bastante como está sendo difícil isso para ela, né? Então, a UNEB está se reestruturando. Então, a gente não pode começar os cursos EAD e os cursos presenciais não começarem. Você vai quebrar um calendário. Sim. Então, mesmo com isso, estão sendo oferecidos cursos de extensão, estão sendo oferecidas atividades, a Pró-Reitoria de Extensão oferece concertos do campo, que estava fazendo esses concertos presencialmente. Agora, esses concertos estão sendo online. Sim. Então, tem outras atividades que estão acontecendo. A Universidade Aberta Terceira Idade tem feito trabalho de atividades, né? De ginástica com o pessoal à distância. Né? Então, várias atividades estão sendo feitas à distância. Né? O povo está se virando nos O povo está se virando para não ficar parado, né? E a gente está pretendendo ver como é que a gente recomeça as aulas, né? Porque a gente não pode ficar parado tanto tempo, né? É um semestre já perdido. É verdade. Então, a gente precisa retomar isso urgentemente. Né? De que forma? Tem uma equipe pensando. Oi. Joelma está fazendo... Joelma! Joelma Bispo, sim. Eu estou vendo aqui a carinha dela e de Júlio. Ela está dizendo, a perspectiva metodológica se revela virtual ou não virtual. Mudar a compreensão do fazer pedagógico é urgente, independente se é ou não presencial. É verdade. Né? Essa é a grande pedagoga. Sou fã de Joelma. Com certeza. Sou fã de Joelma. Ela sabe o que fala. É isso mesmo, Jô. A gente precisa pensar, sendo presencial ou não presencial, a gente precisa repensar as perspectivas metodológicas. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Marineide. Sua irmã, Marineide. Já vi aqui os elogios, que você é competentíssima. Ela comentou mais cedo. Estamos vivendo um momento diferente. Estamos vivendo um momento diferente. A necessidade de reinvenção do ensino. Há muita informação à disposição das crianças e adolescentes. É o que a gente conversou, né? Essa competição, né, da escola, do professor, do ensino, com o que as crianças têm aí à disposição, a mão, literalmente a mão, né? Então, realmente, a gente tem que se reinventar. Tem, com certeza. Gui, eu não sei se é Gui ou Gi, Barreto, está perguntando, a organização curricular é Gui, né? É do seu povo, né? Aqui só está seu povo aqui, meu Deus. A organização curricular é importante? Como ficam as questões dos pré-requisitos? A organização curricular é importante. Quando a gente pensa em currículo, a gente pensa também na sociedade. Nenhum currículo, lá vem eu de novo com a história, nenhum currículo é dissociado do que a sociedade espera da escola. Então, um currículo é construído a partir das necessidades que a sociedade vem cobrando da escola. Né? Para que escola? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando constrói um currículo é para que escola? Para que esse curso? Sim. Para que esse currículo?
a quem é que esse currículo vai atingir. E o que é que eu quero? Que essas pessoas que vão vivenciar esse currículo, elas possam construir, passando por esse currículo, por essa experiência desse currículo, o que é que elas vão construir para a vida delas, né? Então, a gente viveu um tempo realmente da universidade, o meu tempo de universidade, o tempo de aqui também, foi no tempo da ditadura. Então, era aquela coisa tão fechada, né? Os pré-requisitos, você só podia fazer uma disciplina quando você tivesse feito aquela, outra. Então, aquela era pré-requisito, porque os conhecimentos eram lineares. Sim. Se você pensa, né, nessa proposta de um conhecimento não linear, de um conhecimento mais holístico, então, os pré-requisitos se quebram. Então, esse nosso curso de música mesmo da UNEB é um curso que se propõe a ser transdisciplinar. Ele é organizado em 3 núcleos, né? Um núcleo de formação geral, um núcleo de formação musical e um núcleo de integração. Então, nesses 3 núcleos, eles vão construindo todos os conteúdos. Então, não tem aquela coisa de você aprender música. A primeira coisa que você aprende é fazer a clave de sol. Aí fica horas fazendo aquela clave de sol que é difícil de fazer, até fazer a clave de sol bonitinha. Depois você aprende as notas na clave de sol. Depois você... Não tem isso, né? Então você faz música e a partir da música que você faz, você começa a entender o que você está fazendo. É como o processo de leitura, né? A criança aprende a falar por quê? Porque ela ouve. Uhum. Então, quando você lê para ela, ela começa a entender que ali tem alguma coisa que lhe diz aquelas palavras, né? E se a criança vai aprender, e ela aprende por uma proposta global de alfabetização, ela vai aprender a entender a frase e não a letra. Então, se ela vai aprender letra por letra, ela vai desfazer A, R, T, E, até. Se ela aprende no global, a palavra, certo? Aquele desenho que a palavra tem, ela vai olhar e vai dizer, é arte. Então, é essa diferença que a gente precisa ter. É essa compreensão que a gente precisa ter. Então, esse tatear para você entender o que é aquela coisa que você está conhecendo e que precisa que você conheça outras antes, por que necessariamente? Né? Uhum. Tem coisas que sim, você só anda depois que você consegue se equilibrar em pé. Só anda em 2 pés depois que você consegue se equilibrar em pé. Mas tem crianças que andam com 9 meses, tem crianças que vão andar com 1 ano e meio. Né? Então, cada uma vai dentro do seu ritmo e ela vai vendo as suas necessidades e buscando as suas necessidades. Eu tenho uma amiga que disse que ela andava, quando ela aprendeu a andar, ela andava com 2 almofadas debaixo do braço. Se tirasse as almofadas, ela caía. As almofadas não sustentavam ela. Mas na cabeça dela era o processo que ela tinha para ela não cair. Eram as 2 almofadas debaixo do braço. Né? Até ela descobrir que não era almofada que não era. Então, cada um vai construindo os seus pré-requisitos. Uhum. Quais são as necessidades que eu tenho? Então, no mundo de hoje, que o conhecimento está aí na mão de todo mundo, né, você pode muito bem trabalhar com as crianças e elas irem procurando as suas necessidades. Quais são as necessidades maiores que tem? Né? O exemplo da Escola da Ponte, em Portugal, você leu sobre isso quando você estudou pedagogia, é um exemplo disso, né? De você trabalhar com projetos e, através desses projetos, você ir construindo todos os conhecimentos que a escola precisa ensinar. Uhum. Todo esse currículo que está aí, obrigatório, né, ele vem de forma muito natural. Com certeza. Tem um comentário aqui de Lieci, psicoterapeuta de Irecê, ela está falando aqui, ó, a escola precisa se reinventar. E não esquecer que as nossas crianças também estão vivenciando a pandemia. Vejo uma preocupação exagerada com os conteúdos desnecessários para o momento. Concordo plenamente, Lieci. Concordo totalmente. É um momento que a escola está se preocupando em, né, descarregar conteúdo, e a gente está vivendo um momento muito específico, um momento ímpar, um momento diferenciado. As crianças também estão fragilizadas com esse momento. Será que é tão importante assim agora derramar tanto conteúdo? Né? Cadê? Onde é que está a criatividade para estar reinventando? Ainda que se dê conta do currículo, mas de
de uma forma diferente. De uma forma Então, a gente diferente. não houve mudança. A única diferença é que eles não estão juntos na sala de aula, estão em casa. Mas o resto está tudo igual. Mas quando eles se juntam na plataforma à distância, né? A É um plataforma converserê. remota, eles conversam do mesmo jeito, certo? Então eu vi queixa de professora que dizia que era difícil manter o silêncio na sala porque eles queriam conversar, né? Nessas minhas enquetes para saber o que estava acontecendo com as aulas de arte, aí teve uma mãe que me disse, a minha desliga o som, pede licença e vai lavar a cabeça. O outro vai para o espelho espremer espinha, certo? Então, tudo acontece, né? Vai fazer um lanche, dá uma dor de barriga. Tenho o filho de uma amiga minha, ele está com 7 anos. Ele disse, eu quero ficar burro, eu não quero mais ir para a escola, porque eu não quero essa escola assim. Tá vendo? Então, as crianças estão sofrendo muito. Estão sofrendo muito. E a gente está massacrando as crianças com esse modelo de ensino formato, remoto, né, igual ao ensino presencial. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Estão sofrendo muito. E a gente precisa repensar isso. Com certeza. A gente está caminhando para o final. Deixa eu só ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Já. Milena, onde, Luiz? Cadê? Aqui. Cadê? Milena? Peraí. Nai. Cada um, ela está dizendo assim, ó. Cada um aprende melhor de uma forma, que você falou nesse instante. Tem gente que só consegue assimilar os assuntos de forma linear. E tem gente que não consegue de forma alguma. Que não consegue de forma alguma. Não, também tem não precisa. não precisa ser tanto. Não precisa tanto. Cada um aprende. A aprendizagem Aprender, aprende. Cada um no seu tempo, mas aprende, né, Di? Não aprende aquilo que é obrigado a aprender, mas aprende muita coisa. Mas aprende, com certeza. Ninguém é uma folha em branco. Não é, gente? Milena Costa perguntando aqui, o que você acha das fundamentações das escolas italianas Reggio Emília? A transversalidade da arte na construção da formação estética desde criança. Será possível para a realidade brasileira, esse formato? Olha, esse formato é maravilhoso, né? Inclusive, muitos professores brasileiros vão conhecer a famosa Reggio Emília, né? Mas algumas escolas brasileiras estão tentando implantar, mas são coisas pontuais e são escolas privadas, né? Dentro do sistema público brasileiro, eu acho isso meio difícil, principalmente agora, com esse Ministério da Educação sem cabeça que a gente está aí, já estamos no terceiro ministro e a gente não sabe quem vai ser o próximo, onde ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que está fazendo, né? Então, eu acho meio complicado que dentro da escola pública, do sistema público brasileiro, a gente consiga implantar uma proposta tão rica como essa, né? Mas muitas escolas privadas estão fazendo e tem dado certo. Né? Mas aí, como sempre, a exclusão social funciona assim, né? Então, quem pode, paga lá uma escola, aqui em Lauro de Freitas, mesmo, a gente tem uma que é caríssima, então os alunos vão para lá e tem essa experiência maravilhosa, né? E os outros vão para a escola pública, que é ali ao lado dela, certo? E não tem essas experiências. Então, a gente mantém esse descompasso, né, socioeconômico, que é horroroso no nosso país, né? O nosso país precisa romper com essas diferenças, precisa romper com essas desigualdades, né? Para que a gente forme uma juventude realmente que tome conta desse país. Mas a gente não está tendo perspectiva para isso, né? A gente não vê, a gente olha para frente, olha para um lado, olha para o outro, e a gente não tem o que a gente está fazendo. Né? O Brasil mesmo, o Brasil mais de 100 dias de isolamento social, abre aqui, fecha ali, certo? E a gente não tem o Ministério da Saúde com um ministro. É verdade. Então, a gente tem um Ministério da Saúde acéfalo, um Ministério da Educação acéfalo, um governo acéfalo. Vamos, né? Então, fica difícil. Torcer e lutar para que isso mude. A gente está terminando, o nosso tempo vai terminar daqui a pouquinho.
Queria agradecer a todos que estiveram aqui, agradecer ao professor Edi. Suas palavras finais, Edi. 20 minutos, 20 segundos que a gente tem. 20 segundos? Isso. Vamos fazer arte. Vamos fazer arte. Vamos fazer arte, todos. É isso aí. Vamos fazer arte, vamos continuar fazendo arte e fazer arte sempre, porque arte é vida, gente. Arte é vida.